Boa noite, eu sou o Felipe, para o pessoal que não conhece, formado em Psicologia e atualmente cursando Ciências da Religião pelo MESP, no doutorado. E hoje, então, vou falar um pouquinho para vocês aqui do seminário do curso de Suma de Teologia, do, do artigo do São Tomás de Aquino, do 4 artigos, em Deus são mesmo a essência e o existir. E aí, o professor Pelínio comentando com a gente durante a aula, eu fiquei realmente pensando, me questionando, afinal de contas, o que que faz a gente querer vir aqui de noite e também de final de semana para entender um pouco mais sobre a existência de Deus. E aí, justamente nisso, e lembrando os seminários que o professor trouxe para a gente, eu percebi que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa em relação ao nosso dia, mas a gente, por algum motivo, decidiu vir estar aqui para entender justamente melhor sobre o que que é essa existência de Deus e como que muitas vezes ela também impacta na nossa vida. E aí, isso me deixou pensando, tá, por que, afinal de contas, a gente quer entender Deus ou o que entender Deus acaba impactando na nossa vida? Ou por que que a gente se importaria, por exemplo, de saber sobre isso? Sendo que também o próprio Tomás de Aquino comenta que dele nada pode ser dito. E nessa imagem aqui, que a gente vê esse reflexo dessas duas mãos sobre Deus e essa outra pessoa, a pintura do Michelangelo, me fez perceber que talvez por estudar Deus, dessa maneira a gente também consegue refletir um pouco sobre a gente, ou de uma maneira reflexa, um aspecto psicológico da gente dentro dessa concepção do que seria Deus e também de compreender, afinal de contas, o que essa parte do artigo de entender que a existência e a essência de Deus são, na verdade, a mesma coisa. E se questionando a partir disso, da essência e da existência de Deus, faz a gente perceber que se Deus tem essa característica, tal como o Tomás de Aquino vai demonstrar para a gente durante a elaboração do artigo, faz a gente perceber que, por contraposição, a gente não tem isso, mas às vezes pode acontecer de algumas pessoas caírem nessa consideração de que a essência e existência delas acaba sendo a mesma coisa, tentando se equiparar, por exemplo, com a condição de Deus. E aí eu trouxe essa imagem do Westworld, não sei se todo mundo já assistiu essa série ou se conhece do que ela comenta, que justamente traz essa questão do humano não só procurar conhecer Deus, mas tentar se igualar a Deus na condição de conseguir criar, de ser o criador de algo, tal como ele é. Mas nessa condição, o ser humano falha justamente por não perceber essa característica que, diferente de Deus, ele não é em si a existência e a essência durante a mesma condição. E aí, por conta de não conseguir observar isso, é que ocorre o certo equívoco de tentar se equiparar e como a gente vai perceber depois, isso vai acabar trazendo alguns problemas. E é engraçado perceber que para a gente tentar se colocar dentro dessa situação, que muitas vezes a gente imagina como sendo Deus, a gente tem que desenvolver todo um aparato tecnológico para tentar se igualar a ele, sendo que, na verdade, a gente se esqueceu da outra premissa, que Deus é simples. E muitas vezes a gente quer conhecer a Deus sem considerar exatamente o que está envolvido nisso tudo. E ele sendo a essência e existência, ele não tem que ter toda essa condicionalidade igual muitas vezes a gente fica buscando, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico, para apaziguar um pouco das dificuldades que a gente tem, por exemplo, em acabar enfrentando a morte.
ou de ter que lidar, muitas vezes, com as ansiedades que a nossa própria mortalidade traz, por tentar dominar, por exemplo, essa condição de tecnologia ou a inteligência artificial, igual a gente tem hoje. E também, o que ocorre que esse desconhecimento dos atributos de Deus, ou a ausência do conhecimento sobre o que torna Deus tal como ele é, faz a gente cair quando a gente quer se equiparar com ele. Inclusive, também acontece da gente tentar trazer essa projeção sobre o que é, ou como a gente gostaria muitas vezes de se igualar com Deus por meio, por exemplo, dessas máscaras, mas o que acaba acontecendo muitas vezes é uma frustração por tentar trazer essa criação para algo que a gente não vai conseguir realmente, por exemplo, domar, porque como Tomás de Aquino ele demonstra, Deus sendo essa condição de essência igual à sua existência, ele que dá a base para a gente e para tudo que existe acabar existindo, enquanto que quando a gente cria algo, por exemplo, igual muitas vezes a gente busca criar, aqui a gente tem essa imagem da Ex Machina, que é meio que uma visão utópica de como a gente gostaria de fazer essas criações, tal como também a nossa imagem e semelhança, só que a gente não consegue, assim como Deus, dar essa subsistência para aquelas coisas existirem. Mas a gente gosta de se iludir imaginando que sim, que a gente é tal qual como o Criador. Só que a gente não enxerga que tem essa diferenciação de que, enquanto Deus, sendo essência e existência, ele já é todas as possibilidades que poderiam ser, e a gente fica meio bugado por tentar entender isso, porque realmente a nossa cognição não vai dar conta, tem esse gap, justamente, por não reconhecer o outro ponto de que a gente tem ainda uma possibilidade de desenvolvimento, só que isso traz um espaçamento sobre o que é ser Deus, e até mesmo o fato da gente tentar compreender o que é Deus, a gente tem toda essa dificuldade para conseguir nomear, e ainda assim as nomeações que a gente diz são como que aproximações, mas não estritamente aquilo que Deus é. E uma coisa que eu acho interessante é que dentro da psicologia acaba acontecendo bastante do pessoal dizer, nossa, mas siga a sua essência, como se as pessoas tivessem na essência delas algo que fosse trazer uma resposta para aquilo que elas procuram, seja para os problemas existenciais delas, ou alguma coisa parecida. Só que se no fundo a gente parasse para refletir e tivesse de repente contato com esse estudo do Tomás de Aquino, a gente refletiria que se a gente fosse igual a Deus tal como às vezes a gente gosta de imaginar, primeiro de tudo, a gente não precisaria justamente seguir essa essência, igual a galera gosta de dizer, de maneira alguma, justamente porque em Deus são a mesma, a essência e o existir. Não precisaria ser coberto esse gap da pessoa seguir a sua essência, ou buscar a sua essência, aquilo que ela está muitas vezes procurando, e aí a gente consegue observar, às vezes, as pessoas buscando essa essência delas através de alguma forma de entretenimento, seja por conta do trabalho delas, por alguma forma de relacionamento, mas tudo isso parece não conseguir trazer isso que elas ficam buscando, ou até mesmo aquilo que elas nomeiam como sendo a essência delas, de alguma forma. E aí é interessante pensar que esse conhecimento agora que a gente está tendo, por exemplo, dos artigos sobre Deus que Tomás de Aquino cunhou séculos atrás, reflete também um pouco dessa percepção que hoje a gente está tendo bastante, de sempre a gente buscar ser igual a ele, mas não perceber que tem certas premissas iniciais que tornam justamente essa busca incessante nossa por ser tal como ele, ou construir coisas que nos igualem a ele como uma coisa impossível, porque a base não é idêntica.
E justamente o nosso conhecimento que a gente está construindo hoje sobre os artigos de Tomás de Aquino torna a gente um pouco mais consciente desse tipo de modificação. E aí, o que ocorre? Hoje em dia, acho que todo mundo ficou sabendo do último lançamento que teve da Apple, que acho que é Vision Pro, que chama, que traz justamente isso de ter toda um arcabouço virtual que você pode acessar, que seria, digamos assim, como o seu mundo. E aí, isso que a gente vive buscando, seja através dos nossos sentidos, para trazer alguma forma justamente também de sentido, de ser como que criadores do nosso próprio mundo, em partes, e ironicamente, se a gente for parar para pensar, a gente buscando isso gera um afastamento e um isolamento junto das outras pessoas, que ao invés de conseguir trazer alguma forma de união, e um senso de comunhão, até mesmo de sentido por estar em contato com as outras pessoas. Imagino, não sei, a gente vai ver daqui a alguns anos, muito provavelmente, qual que vai ser o tipo de resultado dessa tecnologia que a gente acabou criando. Mas eu imagino que, embora a gente goste de viver nessa condição do virtual, da gente conseguir criar mundos, ainda assim não é a realidade em si. E aí eu fico me questionando também com uma questão psicológica, o quanto de frustração talvez isso pode acabar acarretando para as pessoas e o que, como consequência dessa frustração, de tentar se igual a Deus, sem perceber que tem premissas fundamentais diferentes e distintas nisso, pode gerar para as pessoas de, por exemplo, acabar se envolvendo de tal modo dentro de uma condição de reflexão que, nossa, eu pertenço a esse mundo, só que na verdade é um mundo virtual, e acabar se esquecendo do mundo real, que na verdade é aquilo que a gente vive. E por isso eu acho que é necessário a gente ter cuidado e sempre ter, digamos assim, como um horizonte, esse conhecimento mais sobre Deus, para poder também, junto com isso, reconhecer mais de nós mesmos, e inclusive dos nossos limites. Que essa forma que a gente tem hoje, por exemplo, por meio das tecnologias, medicina, é, de certo modo, uma extensão da nossa vida, por assim dizer, só que, de todo modo, a gente ainda está condicionado pelo adoecimento, pelo envelhecimento e pela morte. Ou seja, tem limites dentro disso que a gente não consegue escapar. E eu fico considerando, afinal de contas, se isso que a gente gosta de criar, essas imagens, de certo modo, essas ilusões, tentando se equiparar, de certo modo, com Deus, também não vai trazer um pouco da nossa ruína por não conseguir realmente efetivar isso de um modo claro. A gente também tem essas possibilidades de, por exemplo, conseguir desenvolver essas tecnologias, ter avanços, por exemplo, com medicina, o próprio fato da gente estar aqui hoje conversando uns com os outros e tendo essa possibilidade do seminário e conhecer mais sobre Tomás de Aquino devido também a essas possibilidades que a gente acaba desenvolvendo e que é uma característica nossa, justamente por conta da nossa essência e da existência ser uma condição distinta, e a gente ter essa potencialidade a ser desenvolvida, mas ainda assim a gente tem que trazer em mente de que tem essa distinção fundamental entre nós, como seres humanos, e a figura de Deus, que muitas vezes a gente gosta de trazer como uma imagem antropomórfica, mas a gente já viu também que não seria tal da maneira como a gente imagina. E eu acredito que a gente conhecer sobre Deus também é capaz de trazer um sentido maior para a nossa vida e do que é ser humano através desse estudo e por essa condição reflexiva de entender como que a gente é ser humano em contraposição com Deus para poder dar o sentido da nossa vida e não cair, por exemplo, igual a gente tem aqui nessa imagem, em uma condição de aprisionamento por uma ilusão que a gente, de repente, gosta de criar, que a gente se igualaria
a Deus num aspecto narcisístico que a gente vinha a ter. Era isso que eu queria apresentar e comentar com vocês, dessa minha análise fenomenológica que o professor Plínio possibilitou para a gente com a explicação do artigo 4 de Tomás de Aquino, e agradecer pela presença de vocês aqui, compartilhar o conhecimento. Obrigado. Muito obrigada, dona Dom. Gostei muito da sua apresentação, achei bem legal as referências que você trouxe. Vamos ver se o professor Pinho quer falar alguma coisa sobre o tema, principalmente relacionado ao que a gente viu na aula. Então, Donadon, é assim, ó. Primeiro, foi legal a sua apresentação, você trouxe elementos visuais, né, que eu achei bem interessante para a apresentação. As imagens falam muito também, né, do aspecto da nossa interpretação sobre as coisas. Mas, assim, o método fenomenológico, ele não fala a gente. Por quê? Porque acaba ficando prescritivo. Como se você estivesse prescrevendo para mim o que eu deveria fazer. O método fenomenológico diz, basicamente, o Donadon vai me dizer daquilo que afetou ele. E aí eu pego aquilo que eu achar interessante. Quando você usa o termo agente, você está me prescrevendo algo. Então você acaba me dizendo o que eu devo fazer. Aí, como eu disse para a Patrícia, isso é mais um método parenético. Né? Parenético ligado à área de motivação, exortação, aconselhamento, etc. Não é um método fenomenológico. Né? Então, o método fenomenológico implica você me dizer o que afetou você, por quê e quais explicações dos conceitos que te afetaram. E aí deixa que eu vou lá e eu busco. Claro que fica esquisito, que às vezes a gente pensa, eu me expondo demais. Mas é uma impressão só. Por quê? Porque o que você acha que você está expondo, eu não vou conseguir pegar. A não ser que eu consiga ler toneladas e toneladas de informações e conseguir concatenar com as suas histórias, etc., que seria uma impossibilidade. Né? Então, o que eu achei é que faltou um pouco isso. Né? Ficou transparecendo algo que você captou ali, sem dúvida. Né? Que você colocou até aquele slide sobre inteligência artificial e tal. Né? E eu achei interessante. Mas, de repente, no final, você já estava prescrevendo, você entrou no método prescritivo. Então, nas próximas, procura falar do que afetou você, por quê e como você desenvolveu a questão. Sem me conduzir. Entende? O método fenomenológico não trata da condução. Você não tem que me conduzir. Você tem que me explicar o que te afetou. Beleza? De resto, eu achei que foi legal. A questão da essência, né? Você captou muito bem. Né? A essência em Deus é uma coisa, no ser humano é outra. Né? Então, isso muda muita perspectiva, né, da coisa. Mas você captou bem também a ideia de projeção do eu. Né? Que a gente projeta em Deus o nosso eu e acha que Deus e o nosso eu é a mesma coisa, então eu entendi Deus. Né? E no final não entendeu nada. Né? Ou acho que entendeu e está viajando forte. Né? Então, eu gostei. Isso aí é bem interessante. Né? Mas na perspectiva da psicologia, eu acho que isso muda bastante coisa. Né? O que você pensa a respeito? Acho que dentro de terapia a gente acaba enxergando bastante isso das pessoas quebrarem a cara por observarem que não são Deus, embora muitas vezes elas gostem de acreditar que sejam ou desejassem que fossem, né? Muitas vezes de forçar o controle sobre as outras para fazer com que elas atendessem às vontades delas próprias. Não, mas Então, acho que aí você está me falando que você acha como pensador de crítico sobre a terapia. sim, Agora, como pessoa, o que você acha disso? como pessoa, já me vi muitas vezes nessa situação, de justamente querer imprimir a minha vontade, imaginando que talvez eu tivesse alguma forma de poder, tal como Deus, de conseguir criar as coisas, por exemplo, no caso, criar vontade das outras pessoas, de gostarem mais de mim, de terem algum tipo de interesse ou alguma coisa parecida, e acho que ter essa noção de que tem essa diferença brutal e fundamental da gente enquanto criatura e Deus, e de que também, afinal de contas, uma das outras distinções
que Deus deu o livre-arbítrio e ele não vai querer com que a gente faça a vontade dele, e a gente até coloca, seja tal, seja qual for a vontade de Deus em relação, por exemplo, quando a gente está com algum problema de saúde. Então, acho que entrar em contato com isso faz a gente se tornar mais humilde também, respeitar também a liberdade. Faz a gente ou faz você? Faz eu. Ah, tá. Faz eu querer respeitar mais a liberdade das outras pessoas e tentar colocar isso como norte para mim. Então, percebeu? A primeira, você foi alguém do método prescritivo. Na segunda, você foi alguém do método fenomenológico, mas está muito viciado no método prescritivo. Aí você já caiu na gente e tal, né? Então, tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então, o método fenomenológico, você vai tratar de você e vai expor como aquilo te afetou. E aí eu pego aquilo que é interessante para mim, porque aquilo que você está comunicando vai me afetar de alguma maneira. Se você conduz a fala, aí vira uma fala pedagógica. E aí toda fala pedagógica ela envolve um objetivo. E um objetivo que não é só um objetivo comum, mas um objetivo comum que quer dizer expressar algo geral. Mas aí você passa a querer me ensinar algo. A sua fala é uma fala direcionada que tem uma finalidade. E aí cai fora do método, entendeu? Qual a diferença agora? Sim. Ótimo. Eu espero que vocês também, né? Vocês perceberam a diferença entre uma fala e outra. Né? Então, o método fenomenológico, ele não envolve a prescrição, prescrever para o outro, e não envolve um discurso finalístico. É o donador mostrando como aquilo afetou e desenvolvendo a partir disso, ele. Certo? E ele não cai no discurso parenético, ele não cai no discurso prescritivo, ele não cai no discurso finalístico pedagógico. Beleza? Agora, acho que agora ficou bem legal. Obrigado, donador, pela sua ajuda aí para a gente mostrar essa dinâmica. Agradeço, professor. Agora voltamos para a Tati. Muito obrigada, professor Plínio, obrigada, Felipe Donadon, pela apresentação. A gente volta, então, amanhã com a continuação do seminário. Até lá.